Quero saudá-los com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Este mês, nós celebramos o mês da juventude. Desculpe, mês da juventude não. Me ajudem aí. O mês da EBD. Queria saber se vocês estavam ligados mesmo ou não. É o mês da EBD. O que nós fazemos na escola bíblica dominical? Não está dando para entender bem, um está dizendo uma coisa, entendendo, mas eu acho que são palavras sinônimas, é isso mesmo que vocês estão dizendo, né? Nós estudamos a escola bíblica dominical ou a escola bíblica discipuladora, nós estudamos a Bíblia Sagrada. Gente, é a escola mais importante do mundo, é a escola bíblica. É importante nossos filhos estudarem e tirarem boas notas na escola secular. É de fundamental importância terem uma boa profissão. Maravilhoso. Nós não queremos que nossos filhos não sejam um bom profissional, que tenha uma vida confortável financeiramente. Todos nós queremos. E os meus filhos hoje todos são adultos. E quando criança, sempre os motivei a serem bons alunos na escola. 2 não quiseram muito estudar, não se formaram. Mas uma coisa eu tenho agradecido a Deus: são servos do Senhor. Não são ricos, mas não dependem de mim financeiramente. Tem a vida financeira deles, tem a dependência financeira deles. Mas uma coisa que eu sempre cobrei dos meus filhos: se eles estavam lendo a Bíblia Sagrada. Eu perguntava se eles estavam lendo a Bíblia, e às vezes nós ainda perguntávamos o que eles tinham aprendido durante o tempo que eles estavam lendo a Bíblia. Por que essa preocupação minha? Porque eu tenho um filho que o negócio dele era estudar para ter uma boa profissão, ganhar dinheiro. E essa obsessão dele, às vezes, levava ele a ficar enclausurado estudando outras coisas, não a Bíblia. E uma vez eu chamei a atenção dele, eu digo: filho, me importa que você tenha uma boa profissão devido aos seus estudos, mas eu não estaria nada satisfeito se você tivesse uma boa profissão, ganhasse muito dinheiro e você fosse para o inferno. Você não ter o zelo pela palavra de Deus, você não ter o zelo pela Escritura Sagrada. Estou dizendo isso, amados, porque hoje nós estamos num tempo onde nós investimos nos nossos filhos em escolas caríssimas hoje e não nos preocupamos com a vida espiritual deles. Você sabe o que significa perder um filho que você sabe, tem certeza que ele não foi para o céu? Eu imagino, mas eu não sei o sentimento
que é algo muito, mas muito doloroso. Porque uma vez que a morte vem, acabou-se a oportunidade de salvação. Certa vez eu estava conversando com um pastor de uma denominação metodista wesleyana, muito amigo. Nós estávamos almoçando na casa dele, ele nos convidou, eu e minha família, e conversando com ele, ele chorando. E eu perguntei: meu pastor, por que esse choro? Ele disse: pastor, porque você, com seus filhos pequenos, eu vejo que você conduz eles à igreja e tem zelo pela vida espiritual deles. Eu não tive o mesmo zelo. Meus filhos, eu tenho 2 médicos, 2 advogados, mas eu não tenho nenhum filho na casa do Senhor. Tenho 2 filhas que nem quiseram nada na vida, não estudaram, não quiseram nada e se prostituem. A minha maior tristeza é que desses 6 filhos que eu tenho, nenhum caminha com Deus. Meus irmãos, investir na vida espiritual dos nossos filhos é fundamental. A palavra de Deus em Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deves andar, para que quando ela crescer, não se desvie dele. Mas não é só você apontar o caminho, é você andar com a criança. Anda com ela, seja o principal exemplo de fé. Nossos filhos não vão atender o ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eles vão querer nos copiar. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ensina o que ela ensinar é para a eternidade. O que você aprender na escola secular é importante, não podemos dizer que não é importante, mas não passa daqui. Morreu, não leva. É um preparo somente para a vida secular. Mas a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela prepara para o céu, prepara para a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala da sua avó. Como era o nome da avó de Timóteo? E a mãe? Eunice, 2 mulheres de Deus que souberam ensinar os seus filhos. E agora Timóteo, 3ª geração, um pastor, um servo de Deus. E o apóstolo Paulo fala da fé que tinha na sua avó e que esteve na sua mãe e que agora estava nele. E ele pede que ele seja fiel nesta fé. E um dos textos que nós vamos ler hoje aqui, nós queremos que no mês da escola bíblica nós valorizemos a escola, participemos. Tenhamos zelo de conduzir a nossa família, de estimular a nossa família a ler a Bíblia Sagrada. Nós estamos num tempo em que nós não, embora dizendo que valorizamos a palavra, nós não damos tempo a ela. Abram suas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 3, versículos, nós vamos ler o texto da mensagem, é versículo 16 e 17. Mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. Capítulo 3, do verso 14 ao 17. Mas o texto da nossa pregação é o 16 e o 17.
E eu quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, diz o seguinte: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deu sabedoria para receber salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Graças te damos, Senhor, pela tua preocupação conosco, de enviar dos céus a verdadeira palavra que é Jesus, o Verbo vivo, em que nos revelou a tua palavra para que encontrássemos o caminho da salvação. Pai, assiste-nos nesta noite, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos o entendimento do que o Senhor quer para nossas vidas através da tua palavra. E dá-nos um espírito que valorize aquilo que o Senhor enviou dos céus para a nossa salvação. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesses últimos tempos, nós temos ouvido muitas vozes, muitos ensinamentos dizendo ser bíblicos, opiniões a respeito da Escritura Sagrada, e até alguns acham que a Bíblia tem que ser reformulada porque a Bíblia está ultrapassada, não acompanhou os tempos. Eu, porém, digo que a palavra de Deus é mais do que atual, ela fala também do futuro. Ela fala do passado, fala do presente e fala do futuro. A criatura que me falou a respeito da reformulação da Escritura Sagrada, dizendo ele que a Bíblia precisa acolher uma nova sociedade que surge. Mas a palavra de Deus, ela é muito além do que qualquer sociedade que possa surgir. Porque ela fala daquilo que Deus deseja para nós, para o nosso bem. A palavra de Deus não nos proíbe nada que nos faça bem. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós não fazermos alguma coisa, como foi lá no comecinho, quando disse para Adão e Eva não comerem do fruto que eles comeram, da mesma forma hoje, quando a Bíblia Sagrada diz para nós não fazermos determinadas coisas e nós teimamos em fazer,
o resultado trágico vem sobre a vida daqueles que teimam em fazer. Quando Deus envia o Verbo vivo, a palavra viva dos céus a nós, Ele está preocupado em nos instruir para a salvação. Ele está preocupado com o destino final de cada um de nós. Não é verdade, Júlia? É, Júlia? Estou mentindo? Ah, tá. A palavra de Deus, ela é importante na nossa vida. É essencial. É através dela que os discípulos de Jesus norteiam o seu caminho. É através da Escritura Sagrada que nós sabemos o caminho que Deus quer para nós. Nós não podemos simplesmente achar o que Deus quer para nós. Temos que ter certeza, e a certeza só vem através do conhecimento da Bíblia Sagrada. O ensino da Bíblia nos dá direção. Quando no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E aquilo que vem de Deus, ela nos mostra o caminho, ela ilumina os nossos caminhos para nós não andarmos nas trevas, porque quem anda nas trevas não sabe que rumo tomar. O mundo jaz em trevas. E se não for a Escritura para mostrar-nos o caminho que devemos tomar, nós vivemos perdidos. Mas a nossa aprendizagem da Escritura não é somente para nós. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele foi ensinado desde a infância, pela sua mãe, pela sua avó, e ensinamentos que conduziram ele à salvação. E nós aprendemos não somente para nós, precisamos aprender a Escritura porque nos interessamos em outros que precisam aprender também. Quem aprende a Escritura Sagrada não vive perdido, mas orientado pela verdade. Há até alguns que dizem assim, tem a Bíblia, mas tem outros livros. Mas os outros livros têm que concordar com o que a Bíblia está dizendo. Porque se distorcer, se destoar, este livro não deve ser nem lido por aqueles que são discípulos de Jesus. Nem lido. Eu comecei a ler um certo livro de uma senhora que disse que foi no inferno e viu muitos crentes lá, inclusive ela estava também, né? Que deveria não ter voltado. E o livro era grande, dessa grossura. Ela fala, e o nome do livro, gente, pelo amor de Deus, Divina Revelação do Inferno. Eu comecei a ler aquele livro, me deu náuseas. Eu digo, pelo amor de Deus, não dá para um crente ler um troço desse. Não dá. Me deu canseira, me deu agonia, me deu angústia. Mas nós só sabemos que aquele livro está errado quando nós conhecemos a Escritura Sagrada, porque há muitos que enveredaram por caminhos tortuosos, porque leram o livro sem conhecer a Bíblia. São muitos adeptos daquela senhora,
E tudo isso porque não conhece a Escritura Sagrada. Um outro problema que temos hoje é que há muitos pregadores na televisão. Certo dia eu parei para ouvir um. E quando eu comecei a ouvir, até que ele ia bem. Mas do meio por fim não deu para continuar ouvindo. Porque começou a vir asneiras. Estava falando sobre o batismo. E dizendo que o batismo lava pecado. Eu digo, pode lavar sujeira. Se tiver sabão, mas batismo que lava pecado é o batismo do Espírito Santo, que é a inserção do pecador no corpo de Cristo, igreja. Quando o pecador confessa Jesus como Senhor e Salvador, ali ele recebe o batismo do Espírito Santo, que é a inserção dele na Igreja Universal de Cristo Jesus. Esse batismo salva. Esse batismo lava pecado. E é uma vez só. E aquela criatura estava dizendo que cada vez que você ia, que batizava, lavava os seus pecados, e que a pessoa precisava continuar se batizando cada vez que fosse oferecido o batismo. Eu digo, meu Deus, desliguei. E o pior é que há muitos de nós que se alimenta destas coisas. E a palavra de Deus é lida, mas não pede a compreensão do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada não é para ser lida como se lê um livro de matemática, de ciência, um conto romântico, poesia. A Bíblia Sagrada, antes de lê-la, precisamos pedir a orientação de Deus para que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê entendimento, e assim nós vamos compreender a boa e perfeita vontade de Deus. Ela não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é uma carta de amor de Deus para nós, inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens íntegros, homens fiéis, que andaram com Jesus, que ouviram suas mensagens, viram os seus prodígios, curas, expulsão de demônios e muitas outras coisas mais, e eles narraram através da Escritura Sagrada, está aí para nós. Em segundo lugar, o ensino da Bíblia Sagrada molda o nosso caráter. Se a tua palavra, a Bíblia que você lê, ou o entendimento que você tem a respeito da Escritura, não transforma você, alguma coisa está errada. Algo está errado. Porque cada vez que eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro motivo de mudança na minha vida. E a mudança que só vai encerrar quando chegar no céu, quando recebermos um corpo glorificado. Enquanto aqui nós não podemos ler a palavra de Deus simplesmente para cumprir um ritual. Nós não podemos ler a Bíblia Sagrada simplesmente para cumprir uma tarefa. Temos que ler a Bíblia Sagrada interessada em encontrar algo para mudar a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós encontramos. Porque o Espírito Santo de Deus alerta-nos. Ela fala ao nosso coração e exige de nós mudança. E é por isso que a parte B do versículo 16, além de dizer que ela é inspirada por Deus, ela é útil, mostra a utilidade dela, nos ensina que a verdadeira, aliás, que é verdadeiro, o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está certo. Em nossas vidas, o que não está em ordem. A palavra de Deus, em Tiago, fala que ela é um espelho. Mas há muitos que se olham, mas ignoram.
A parte B continua falando que ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazermos o que é certo. Então ela molda o nosso caráter, ela nos transforma. Não queira mudar a sua vida para agradar a Deus, porque não vamos conseguir. Agora você pode permitir que a Bíblia Sagrada te mostre aonde você precisa mudar. Ela é inspirada por Deus, ela vem do Eterno para nos moldar de acordo com a vontade dEle. Esta palavra, a Escritura Sagrada, ela não somente nos ensina, mas transforma-nos. Ela confronta os nossos erros. Nós não podemos ler a Bíblia Sagrada como eu já peguei lendo. Nós temos que ler a Bíblia de forma sistemática. Não fique caçando versículo para lá, para cá, catando versículo para te dizer alguma coisa. Porque você vai encontrar, a Bíblia vai te dizer coisa que não vem de Deus. Quantos crentes não usam um versículo bastante conhecido? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De forma errada. Se faz de durão e tenta afrontar e enfrentar qualquer dificuldade dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vê o contexto bonito. Para saber o que a Bíblia está falando, para saber por que o apóstolo Paulo falou esta frase. No contexto, ele está falando das suas necessidades, ele está falando das suas prisões, ele está falando que passou fome, passou dificuldades. Mas ele fala que também que teve abastança. Ele soube viver em todas as circunstâncias da sua vida. Ele está falando sobre isso. E aí ele fala esta frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele está falando do seu estilo de vida, que não importa como ele viveu para Cristo, ele viveu para servir a Deus através de Jesus. Mas há muitos crentes falando estas frases, querendo confortar outras pessoas. Um outro texto que é muito utilizado de maneira errada, que é de Atos, capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ô, gente. Ainda diz que está profetizando. Ô, criatura, aprende a Escritura Sagrada, lê a carta, lê o capítulo todo para saber do que está dizendo. Ali está falando especificamente ao carcereiro. Agora, nós podemos levar a salvação para a nossa casa se nós vivermos o Evangelho e nós nos importarmos em orar pela nossa família e discipulá-los. Não desistir. Não é uma promessa feita para mim ou para você. Ela pode acontecer? Pode sim. Porque a palavra de Deus diz, se tu ensinar os teus filhos, eles vão crescer e eles não vão se desviar do mau caminho. Se nós discipularmos a nossa família e nós nos interessarmos pela sua salvação, podemos padecer muitas angústias, mas o Senhor promete vitória no final se nós não desistirmos. Mas aquele versículo, não use para motivar a pessoas, olha, você crê e será salvo a tua casa por causa da tua fé. Não. Isso não é verdade. O que eu quero motivar a nossa igreja
é aprender a palavra, é conhecê-la, como Deus de fato o enviou. Procura saber o que Deus queria falar através daquilo, a quem, e pode ser que aconteça com você também. Aconteceu com o carcereiro, e o que foi que o carcereiro fez? A primeira coisa que ele fez, levou quem à casa dele? Quem falou da salvação para eles, foi ou não foi? Levou a salvação para dentro da sua casa, levou a palavra para dentro da sua casa. Mas muitas vezes nós cremos e ainda dizemos o seguinte: olha, eu vou chamar outra pessoa porque santo de casa não obra milagre, pastor, está lá na Bíblia. Eu digo, ô criatura, não diga um troço desse, isso não é verdade. Teve alguém que me chamou para ir levar o evangelho à sua família, porque disse, está na Bíblia, santo de casa não obra milagre. Eu digo, não está assim não, não tem isso não. Aí ele consertou, não pastor, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Eu digo, aí sim, realmente não tem. Mas você pode conquistar, porque os irmãos de Jesus depois se converteram. E foi por causa do seu testemunho. Temos que zelar pelo nosso testemunho em casa. Temos que zelar pelo nosso testemunho em casa, porque se nós zelarmos em casa, vamos transparecer lá fora no trabalho, na escola, na igreja. A palavra muda o nosso caráter, ela nos transforma. Nós levamos Cristo em nós para outros que precisam, mas para finalizarmos, o ensino da Bíblia Sagrada prepara os seus servos para viver um propósito firme que é boas obras, boas notícias levar. É o que diz o versículo 17. Deus a usa o que? A palavra, usa a escritura inspirada para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Que coisa maravilhosa. Você quer servir melhor a Deus? Ah, pastor, eu preciso de um treinamento. Lê a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus lhe treina. Preciso ser mais capacitado. Não somente ler a Bíblia, deseje colocar em prática na sua vida. E ela vai lhe capacitar cada vez mais. Nós temos seminários, sim. Temos treinamento, sim. Mas se você não tiver o coração aberto para a aprendizagem, você vai ser treinado, você vai ser capacitado, você vai para a faculdade e nunca vai fazer nada, porque nunca teve o coração pronto para aprender. Nunca. Até muitos acham que já aprenderam o suficiente. Ah, eu já tenho uma estrada longa, já sou crente durante tantos anos. Não importa. Se não tiver o coração pronto para aprender, pode viver a vida toda. Corre o risco de estar no inferno. Quem aprende a Bíblia não apenas cresce espiritualmente, mas se torna apto para servir a Deus cada vez melhor. A palavra capacita. Ela capacita o crente para cumprir a missão do Senhor. Ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, e é uma coisa que nós aprendemos a fazer fazendo. Na medida que nós vamos lendo a palavra, vamos fazendo a obra do Senhor, e cada vez mais capazes nos tornamos para fazer. Todos nós precisamos sermos discipulados um pelo outro, aprendermos um do outro, e é por isso que é necessário a igreja. O ensino da Bíblia é fundamental para quem deseja crescer na fé.
Ela é fundamental para nos capacitar, para nos tornar mais aptos. Aprender a palavra é, na verdade, aprender a viver com Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus. O ensino da Bíblia é fundamental para quem deseja realmente ser um discípulo de Jesus que imite a Cristo todos os dias. Portanto, valorizemos a Escritura. Esse mês da Bíblia é um mês que a gente vai trazer várias mensagens dentro deste assunto, motivando os irmãos, motivando a nós a lermos, observarmos, desejar ardentemente colocar em prática aquilo que nós lemos. Nós temos a escola bíblica, onde temos professores capacitados, que você pode fazer perguntas se houver alguma dúvida ao ler a palavra. Mas não só os professores, tem o pastor. A qualquer momento, tem uma irmã aqui na igreja, de vez em quando ela entra em contato comigo, manda recado. E ela enxerga bem pouquinho. A irmã Francisca. Eu fico impressionado, a curiosidade da irmã Francisca para entender a Bíblia. E ela diz, pastor, eu fico com medo de estar lhe importunando demais. Eu digo, ô, irmã Francisca, você nunca me importuna. Pelo contrário, eu fico feliz em saber que você deseja entender melhor a Escritura Sagrada. Outro dia eu não pedi permissão a ela para contar essa história, mas eu acho que ela não vai me bater não, por isso não. Ela estava assistindo uma novela na Record, a novela que fala da Bíblia. E ela ouviu alguma coisa e imediatamente entrou em contato comigo. Pastor, é verdade que isso assim aconteceu? Eu digo, é verdade. Ô pastor, é verdade mesmo? Eu digo, é verdade. Aconteceu. Foi exatamente isso. Alguns pensam que aconteceu de um jeito, outros pensam que aconteceu de outro, porque a palavra de Deus, ela dá margem para você pensar diferente. Desde que não fira aquilo que Deus quer nos ensinar. Ela perguntou se Salomão de fato casou-se com uma egípcia. Eu digo, casou? É verdade, pastor, casou com uma egípcia e era a paixão da vida dele. E de vez em quando ela me faz perguntas. E ela diz, pastor, mais uma vez eu quero tirar uma curiosidade, mas não leve a mal. E olha, gente, eu tenho um prazer de ajudar você a entender qualquer coisa que você, lendo a palavra, tenha dúvida. O número do meu telefone é aberto para qualquer um de vocês. Outro dia foi a Anacleta. Outro dia foi a Ana. E teve um dia que foi a irmã Graça. Alguém que quis ensinar um negócio para ela lá, ela disse, pastor, o que você me diz disso? Minha irmã está errada. Não receba não. Receba não, que esse negócio aí está querendo lhe molestar. Pode, nem queira nem ouvir. Gente, eu tenho interesse de que vocês entendam a palavra. E aquilo que eu não souber, porque ninguém sabe tudo, eu vou pesquisar e trago a resposta para você. Mas se interesse pela Bíblia Sagrada, se interesse pela Escritura, para que nós cresçamos juntos em espírito para a glória do nosso Deus. Leia a palavra, valorize-a e ela muda a sua vida. Cada dia você vai mudar mais ainda. Você já faz muito, procure fazer mais. Se você estudar a palavra, você vai se sentir cobrado em fazer muito mais. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, teu Espírito que nos dá entendimento, ó Deus.
Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e dá-nos um espírito que valoriza verdadeiramente os teus ensinamentos. Orienta-nos e não permita que a nossa natureza humana governe-nos, mas que o teu Espírito Santo tome total controle da nossa vida. Somos completamente dependentes do Senhor. Então guarda-nos, ó Deus. Que a tua palavra nos edifique cada dia através do conhecimento dela. Desperta o desejo em nossos corações de conhecê-la cada vez melhor, de ouvir a tua voz, de ouvir os teus conselhos, para que sejamos transformados naquilo que o Senhor quer que sejamos. Guarda-nos, ó Deus, dos ensinamentos que não vêm do Senhor, dos ensinamentos que até parecem com aqueles que vêm de Ti, mas que pode nos contaminar. Mas que Teu Espírito Santo nos conduza a aprender a aprendizagem da Tua Palavra, para que nós possamos andarmos firme diante do Senhor neste mundo que vive em trevas. Porque a Tua Palavra continua sendo luz para o caminho daqueles que Te temem. Oramos em nome de Jesus. Amém.